Então vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre extremos relativos e absolutos e o método do intervalo fechado para a gente conseguir descobrir aí esses extremos, os extremos de uma função em um certo intervalo, quando a função está definida em um certo intervalo fechado, tá? Bom, para a gente começar a falar sobre isso, a gente precisa primeiro definir o que é o máximo e o que é o mínimo absoluto de uma função. Tá? Então, o máximo e o mínimo absoluto de uma função, o valor máximo, observe que eu estou falando do valor máximo e o valor mínimo absolutos de uma função f. Tá? O que vão ser esses caras? Vão ser, o valor máximo vai ser o maior valor que a função assume em seu domínio, e o valor mínimo vai ser o menor valor que a função assume em seu domínio. Tudo bem? Então, a definição básica é essa, tá? Mas é claro que a gente pode... Coloca lá pra gente, por favor. A gente vai dizer que um C... Olha só, que C é máximo. É máximo absoluto. De f no seu domínio, tá? Olhando para o domínio da função, obviamente, se f de c for maior do que ou igual a f de x para todo x no domínio da função. Aí eu vou dizer que c é mínimo absoluto da função. Se f de c for menor do que ou igual a f de x para todo x no domínio da função, tá? Então, essas são as definições, né, de máximos e mínimos absolutos de uma função. Então, por exemplo, graficamente, vou pegar uma função aqui, ó. Vamos pegar ela definida em intervalo aqui. Então, olha só, essa função é definida no intervalo AD, tá? Ela está definida nesse intervalo AD. Então, eu marquei esses pontos aqui no domínio da função, o próprio ponto A, o ponto D, o ponto C e o ponto B. E aqui eu tenho a imagem do ponto B, tá? Esse aqui é o f de B. Aqui é o f de A. Aqui é f de C, e aqui é f de D. Então eu vou dizer o seguinte, ó, eu vou dizer que o ponto B é o valor mínimo absoluto da função, porque é no ponto B que a função assume o seu menor valor. Tudo bem? Então o ponto B é o mínimo absoluto e o f de B, a imagem do ponto B pela função, é o valor mínimo da função. Ok? Então não vamos confundir o ponto máximo, ponto mínimo, com o valor máximo, o valor mínimo. O ponto de mínimo absoluto é o B, é a abscissa B. Mas o valor mínimo da função é a imagem do ponto B pela função, é o f de B. Tá bom? De modo análogo, o ponto máximo da função é o ponto C, que é nele que a função assume o seu maior valor. Então, esse maior valor é o que a gente chama de valor máximo da função. Belezinha? Tá bom? Então, como eu coloquei ali, bota lá no slide, por favor. Então, o valor máximo absoluto da função, f no seu domínio, é f de C. Se isso aqui acontece, observem que todos os valores de f de x ficam abaixo do f de c, por isso que ele é o valor máximo. Se eu pegar qualquer outro x, ó, essa desigualdade aqui,
indica o seguinte, que se eu pegar qualquer valor x no domínio da função e olhar para a imagem desse valor, a imagem desse valor vai ser menor ou igual do que a imagem do ponto C. Então, esse cara aqui é como se eu limitasse aqui a função. Ó. Todos os valores da função vão ficar, no máximo, iguais a esse valor f de c. Ok? Uma função pode ter mais de um valor máximo, professor? Não, o valor máximo é único. Agora, uma função pode ter mais de um ponto de máximo absoluto? Pode. Cite um exemplo. Seno. Muito bem, função seno. Função seno é uma função que o valor máximo dela é único, é 1. Agora, os pontos de máximo que a função seno tem, e de mínimo também, ela tem infinitos, né? Observem que nessa faixa aqui, ó, de -1 até 1, a função seno fica presa aqui nessa faixa, né? Mas ela toca bem aqui, ó, eu tenho um ponto de máximo, bem aqui, ó, eu tenho outro ponto de máximo, para cá eu tenho outro ponto de máximo, aqui eu tenho um ponto de mínimo, aqui eu tenho um ponto de mínimo. E assim sucessivamente. Então, apesar dela só possuir, obviamente, um valor máximo e um valor mínimo, ela pode possuir infinitos pontos de máximo e infinitos pontos de mínimo. A função seno e a função cosseno são exemplos disso. Deu para entender? Alguma dúvida? Não? Tá. Aqui um exemplo, um gráfico mais bonitinho, tá? Observe que ali no ponto C, a função assume o maior valor dela, tá? Então, C é ponto de máximo e f de C é o valor máximo absoluto da função, tá? E D é um ponto de mínimo e f de D é o valor mínimo dessa função, tá? Em todo o seu domínio. Tudo bem? Bom, isso que nós falamos são os extremos absolutos. Tá? Então, estou falando de máximo absoluto e mínimo absoluto. Mas nós podemos olhar para esse conceito sob um ponto de vista local. E aí agora a gente pode falar o que são pontos de máximo e de mínimo locais ou relativos. Observe que ali tem extremos relativos, tá? Então, agora a gente vai falar localmente, tá? Porque a gente pode, a função pode nem ter valor máximo e valor mínimo absolutos, mas pode ser que ela tenha valores máximos e mínimos relativos ou locais, tá? Então, o que vai ser um valor máximo local de uma função, tá? Então, deixa eu definir aqui. Valor máximo local. Então, o que é o valor máximo local? É o f de c maior ou igual que f de x para todo x próximo, vamos colocar por enquanto assim, próximo de c. Então, vou dizer que c f de c, melhor dizendo, é o valor máximo local da função se para todo x próximo desse ponto C, ele for o maioral. Então, perto do ponto C, ele é o maior valor que a função assume. Tá? E de modo análogo, valor mínimo. Valor mínimo local ou relativo, tá? Então, f de c menor ou igual que f de x para todo x próximo de c. Tá? Então, deixa eu te dar um exemplo aqui, para ficar claro essa definição.
Então, eu tenho essa função aqui, olha, função f, que está definida no intervalo AG. Tudo bem? Função f está definida no intervalo AG. Pergunta: qual é o ponto de máximo absoluto dessa função? D de dado. Porque nesse camarada a função f assume o seu maior valor, o valor máximo dela, que é f de d. Tudo bem? Qual é o valor mínimo, desculpa, o ponto mínimo absoluto dessa função? E de escola, aqui, ó. E o valor mínimo absoluto dessa função é f de e. Tudo bem? Agora, os valores máximo e mínimo dessa função são esses, unicamente. Agora, a gente pode olhar para esse conceito de um ponto de vista local. Aí vamos olhar agora para o ponto B. Tá? Para o ponto B. Perto do ponto B, se eu olhar para o intervalinho aqui, ó, de centro em B, perto desse ponto B, o ponto B é um valor máximo ou mínimo? É um ponto de máximo, certo? Não é um valor, é um ponto de máximo. Então tome cuidado com a confusão entre ponto e valor, tá? O valor é a imagem do ponto. Então, vou refazer a pergunta. Próximo do ponto B, o ponto B é um ponto de máximo ou de mínimo da função? De máximo. Perto do ponto B, se eu olhar para essa faixazinha aqui, ó. Se eu olhar para essa faixazinha aqui, ó, perto do ponto B, é nele que a função assume o maior valor. Ah, professor, mas eu já tenho esse que é máximo. É, mas ele é máximo absoluto. Aí eu vou dizer que o ponto B é um ponto de máximo local ou máximo relativo. Ok? Tem outro ponto de máximo local? Qual? Ponto F. Esse é um ponto de máximo local também. Ah, professor, mas ele é menor que o ponto B. Não interessa, o que interessa é aqui perto dele. Eu consigo um intervalinho aqui, perto do F, tal que ele é o maioral? Sim, então ele é um ponto de máximo local. Ok? Quem é um ponto de mínimo local? C. O ponto C é um ponto de mínimo local. Tá? É nele que a função assume o menor valor perto dele, perto do ponto C. Boa pergunta. Quem perguntou? E G e A. Vamos começar pelo A. O ponto A, o que vocês acham? Ele é ponto de máximo, ou mínimo, local ou absoluto? Sim ou não? Olha perto do ponto A. Tamanhinho delta. Perto dele, o ponto A é ponto de máximo ou de mínimo? De mínimo. Qualquer, olha, vou dar uma ampliada aqui, ó. Vou dar uma ampliada. Tá aqui o ponto A. Bem aqui o gráfico faz isso aqui, ó. Ele sobe, tá? Então vamos pegar um intervalinho aqui, ó, A até A mais delta. Pega qualquer cara nesse intervalo. A imagem desse cara vai ser maior ou menor que o A? Vou repetir a pergunta. Estou pegando o ponto A, tá bem aqui, ó, tá? Bem aqui eu peguei um intervalinho. A mais delta, tá? O tamanho desse intervalinho é delta. Pega qualquer número nesse intervalinho. A imagem desse número pela função f vai ser maior ou menor que a imagem do ponto A? Vai ser maior. Então isso significa que o ponto A é o quê? Ponto de mínimo, mas ele é um ponto de mínimo local. Ok? De modo análogo, esse ponto G é o quê? Ponto de mínimo local também. Só que eu vou olhar agora para o intervalinho aqui, ó, à esquerda dele. Tá? A função poderia fazer assim também, ó. Deixa eu melhorar agora aqui, ó, ela. Se ela parasse bem aqui, ó. Se a função parasse bem aqui, ó. Bem aqui no E.
Não, deixa eu melhorar aqui. Deixa eu fazer assim. Se ela parasse bem aqui no F. Aí esse ponto F seria um ponto de quê? De máximo. Ele está bem aqui, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu colocar ele mais aqui assim, para não confundir. Ele está acima desse, tá? Localmente, ele é um ponto de quê? De máximo local, né? Se eu olhar aqui, ó, para o intervalinho, aqui no F, deixa eu ampliar aqui, ó. O F está aqui, ó. Vou pegar um intervalinho aqui. O gráfico faz isso aqui, ó. Tá? Pega qualquer camarada nesse intervalinho. A imagem desse camarada pela função f vai ser maior ou menor que esse? Vai ser menor. Então esse cara vai ser um ponto de máximo local. Ok, diga, querido. Boa pergunta, excelente pergunta. O ponto D, professor, que é máximo absoluto, ele pode ser considerado também um ponto de máximo local? Sim. Todo ponto de máximo ou mínimo absoluto também é um ponto de máximo ou mínimo local. Agora, a recíproca não é verdadeira. Tá bom? Mas se o ponto é de máximo absoluto, se ele é um extremo absoluto, ele consequentemente é um extremo relativo. Porque eu posso olhar para ele só localmente, perto dele. Tá bom? Alguma dúvida? Ficou claro, gente, essas definições? É preciso que essas definições fiquem claríssimas na cabeça de vocês. Tá? Diga. O que você quer dizer com funções que tendem ao infinito? Ah, tá. 1 sobre x. 1 sobre x, ela é assim, né? Ela é assim, ó. Né? Nesse caso, ela não tem nem máximo nem mínimo. Absoluto, né? E nem relativo também. Mas ela não tem nem máximo nem mínimo, porque quanto mais você se aproxima do zero aqui pela direita, os valores que ela vai assumindo crescem indefinidamente, né? Esse limite, quando x tende a zero dessa função, é mais infinito. Quando x tende a zero pela direita. E quando x tende a zero pela esquerda, vai para menos infinito. Então, não tem nem máximo nem mínimo absoluto. Tá bom? Mas boa pergunta também. Mais alguma dúvida, gente? Não? Tá. Então, quando eu falei do intervalinho aqui, eu estava tratando exatamente daquela observação ali, ó. A última observação que vai aparecer agora, ó. Aquela última ali, ó. Quando eu falo que x está próximo do ponto C, eu quero dizer que x pertence àquele intervalinho, C menos delta e C mais delta. É um intervalinho de centro em C e tamanho delta. Então, C mais delta e C menos delta, tá? É claro que quando a gente está trabalhando com uma função definida em um intervalo fechado, como é o caso dessa daqui, que eu mostrei, não faz sentido eu olhar para o intervalinho A menos delta, nesse caso, porque A menos delta não está domínio da função. Então, teria que olhar só para esse aqui, que seria de A até A mais delta, né? Aqui seria o A mais delta. E aqui seria de F até F menos delta, né? F menos delta. Mas a definição é totalmente análoga, tá? Beleza. Então, essa função aqui, ó, por exemplo, pergunta, considere que aqui o gráfico está continuando, né? Para cá e para cá. Qual é o valor máximo absoluto dessa função? Não tem. Né? Estou falando que o gráfico continua para cá, então não tem valor máximo absoluto. E qual é o valor mínimo absoluto dela? O valor mínimo absoluto dela. F de B. Né? Bem aqui, ó, é o menor valor, bem no B é onde ela assume o menor valor. Então, F de B é o valor mínimo absoluto da função. Tá bom? Me diga onde tem um ponto de máximo local nessa função. F de A é o valor
máximo local da função. O ponto de máximo local é o ponto A. Ok? Mas muito bem. Agora me diga um ponto de mínimo local dessa função. O B, né? O B não é mínimo absoluto, então ele é mínimo local. Tem algum outro? O zero. Muito bem. O zero é um ponto de mínimo local também. Ok? Alguma dúvida? E essa função? Ponto de máximo local? Não tem. Ponto de mínimo local, x igual a 2. Ele também é ponto de mínimo absoluto. Na verdade, esse ponto 2 e menos 1 aí é o vértice dessa parábola, né? Lá no ensino básico vocês viram que uma parábola, uma função quadrática, né? Ela possui um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, né? Dependendo de como é a concavidade dela, se é para cima ou para baixo, né? Nesse caso, a concavidade é para cima, então ela tem um ponto de mínimo absoluto, tá bom? Ponto de máximo absoluto dessa função aí? Não tem. E de mínimo absoluto? Também não tem. E esse ponto x igual a zero, ele é ponto de quê? Hã? É ponto? Hã? Ele vai ser um ponto crítico, muito bem. Ponto que quem falou aí? Ele não é ponto de nada. Se eu falar só em relação a ponto de máximo ou de mínimo, ele não é ponto de nada, né? Mas na verdade, daqui a algumas aulas nós vamos ver que ele é um ponto de inflexão, né? Mas a gente vai chegar lá, tá? Que é um ponto de inflexão, é um ponto onde a concavidade da curva muda. Né? Aqui a concavidade está para baixo, aqui a concavidade já está para cima. Esse é um ponto de inflexão. Mas a gente vai chegar lá, tá? Não se apavorem ainda. Estou brincando, tá? Vamos para esse teorema aqui. Não, antes de eu falar desse teorema, deixa eu mostrar dois exemplozinhos interessantes aqui. Deixa eu colocar aqui. Que não está aí no slide, tá? Então, por esses exemplos que nós vimos aí, nós vimos que a função pode ter valor máximo, pode ter valor mínimo, mas ela também pode não ter. Certo? Ela pode ter valor máximo absoluto, pode ter valor máximo local, pode ter valor mínimo absoluto, valor mínimo local, mas ela pode não ter nenhum. Um exemplo disso também, ó, é essa função aqui, ó. Pega a função, por exemplo, a função exponencial de base 2, né? A função y igual a 2 elevado a x, né? Como que é o gráfico dessa função? O gráfico dessa função ele é assim, ó. Né? É uma curva crescente. Ela passa bem aqui, ó, no ponto 0 e 1. Né? Quando x é 0, 2 elevado a 0 dá 1. Essa função ela tem valor máximo absoluto? Não. Ela é crescente, ela cresce indefinidamente. E ela tem valor mínimo absoluto? Não, também. Essa curva ela vai se aproximando cada vez mais do eixo das abscissas, mas ela nunca toca. Então, se ela vai se aproximando cada vez mais do eixo das abscissas, significa que ela vai tomando valores cada vez mais próximos de zero, mas nunca vai assumir o valor zero. Então, se ela vai assumindo valores cada vez mais próximos de zero, significa que os valores dela estão diminuindo cada vez mais, mas nunca chegam no zero. Então, ela não tem valor mínimo absoluto. Ela também não tem valor máximo relativo e nem valor mínimo relativo. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Essa outra aqui, ó. Essa aqui é interessante também.
bolinha aberta ali. Essa função tem valor máximo absoluto? Não. Tem valor mínimo absoluto? Não. Tem valor máximo relativo? Não. Tem valor mínimo relativo? Também não. Professor, mas ela vai até aqui. Não, ela não vai até aqui. Ela se aproxima cada vez mais de... Se a bolinha fosse fechada, aqui seria f de b. Se fosse fechada aqui, seria f de a. Vamos fazer melhor. Vamos pegar uns valores aqui. Vamos colocar aqui, sei lá, 1 e aqui 3. 3 não, 5. Pronto. Tá? Então, se b pertencesse ao domínio da função, então 5 seria o valor máximo absoluto dela. Mas ele não pertence. B não está no domínio da função. Então, o gráfico, os valores que a função vai assumindo, eles estão se aproximando cada vez mais de 5. Mas eles não chegam a 5. Ok? Eles não chegam a 5. Então, essa função não tem valor máximo absoluto e, consequentemente, pelo mesmo raciocínio, né, análogo, também não tem valor mínimo absoluto. Tá bom? Alguma dúvida? Diga, querida. Não, até então não. Pode perceber que a gente não usou ainda em nenhum momento o conceito de derivada. Tá? A gente define o valor máximo mesmo, o maior valor que a função assume e o menor valor que a função assume no seu domínio. Simplesmente, tá bom? Agora, a gente vai ver agora como o conceito de derivada pode nos auxiliar a tentar achar esses valores. Tá bom? E para isso, de antemão, a gente fala desse teorema aqui, que é o teorema de Weierstrass, ou o teorema do valor extremo. Tá? Então, olha só. Se f, uma função f, for contínua em um intervalo fechado, então f com certeza assumirá um valor máximo absoluto e um valor mínimo absoluto em certos pontos do intervalo AB. Então, se a função, aí agora que vem, ainda não estamos trabalhando com o conceito de derivação, de derivabilidade. Agora nós estamos primeiro trabalhando com o conceito de continuidade. Tá? Então, se a função for contínua em um intervalo fechado, aí não tem jeito, pessoal. Ela vai ter que assumir um valor máximo e um valor mínimo absolutos nesse intervalo. Não tem para onde correr. Olha só. Imagina aqui que você vai esboçar o gráfico de uma função contínua, desse intervalo aqui, ó. Vamos pegar o intervalo A, B. Bem aqui está f de A. Bem aqui está f de B. Se a função for contínua, meus queridos, não tem jeito. Você tem que sair daqui e chegar aqui, sem tirar o lápis do papel. Não tem jeito. E em algum momento ela vai ter um valor máximo e um valor mínimo. Em pontos que pertencem a esse intervalo. Nesse caso, os pontos seriam esses aqui, ó, C e D. Então, f de C, nesse exemplo, f de C seria o valor mínimo, né, e o C é o ponto de mínimo, e f de D seria o valor máximo absolutos da função. Mas isso, o que me garante isso? É a continuidade da função. A continuidade da função me garante isso. Agora, observem que as hipóteses desse teorema. A função é contínua, mas ela é contínua em um intervalo fechado. Se alguma dessas hipóteses falharem, aí a função pode ser que ela não tenha valor máximo nem mínimo absoluto. Tá bom? Por exemplo, olha o gráfico dessa função que eu tinha desenhado. O gráfico dessa função é o gráfico de uma função contínua, sim ou não? Sim. Ok? Agora, ela está definida em um intervalo fechado? Não.
Tem valor máximo ou mínimo absoluto? Não. Então, o fato dela só ser contínua ainda não me garante que ela vai assumir valor máximo ou mínimo. O que me garante? O fato dela ser contínua, mas no intervalo fechado. Tudo bem? Tá? Um outro exemplo aqui, ó, que quebra, quebrando as hipóteses do teorema, mostra que pode ser. Ela pode assumir? Pode. Dependendo da função, ela pode assumir se ela for contínua em intervalo. Se ela não for contínua em intervalo fechado, se ela for contínua em intervalo aberto, pode ser que ela assuma. Mas no caso geral, eu não posso garantir com o teorema de Weierstrass, tá? Então, essa outra função aqui, olha. Pergunta: qual é o valor mínimo absoluto dessa função? O valor mínimo absoluto dessa função é 0, né? 0. Qual é o ponto de mínimo absoluto dessa função? 2. Né? Aqui no 2, ela assume o valor mínimo dela. Ó. F de 2 é igual a 0. E esse cara é o menor valor que ela assume. Observe que ela está definida em qual intervalo? 0 e 2. É um intervalo fechado? Sim ou não? É. Agora, qual é o valor máximo absoluto dessa função? Qual é o valor máximo absoluto dessa função? Não existe, né? Estou olhando só para esse intervalo. Não existe, né? Ela não tem valor máximo absoluto. Não é 3, professor? Não, bolinha está aberta aqui. A bolinha está aberta aqui no 3. Ó. Essa função ela não tem valor máximo absoluto. Nesse caso, ela tem mínimo absoluto, mas ela não tem máximo absoluto. Ué, professor, mas o teorema de Weierstrass nos diz que se a função for contínua definida no intervalo fechado, ela vai ter um máximo e um mínimo absoluto? Esse intervalo, ela está definida no intervalo fechado? Sim ou não? Está. Ela é contínua? Não. O fato dela não ser contínua já não me garante que ela vai assumir máximo ou mínimo absoluto. Ok? Ficou claro, gente? Então, para que exista uma garantia de que a função vai assumir um valor máximo e um mínimo absoluto em um intervalo fechado, eu preciso garantir que ela é contínua nesse intervalo fechado. Se eu não garantir isso, pode ser que não funcione. Tá bom? Agora sim, olha, o teorema de Weierstrass, ele parte do princípio que diz o seguinte, olha, se a função for contínua em intervalo fechado, ela possui máximo e mínimo absoluto. Mas ele não me diz como achar esse máximo e esse mínimo absoluto. Então, imagina que eu te dou uma função, considere a função tal, definida em um certo intervalo. Eu não sei como que eu posso achar os valores máximo e mínimo absoluto dessa função, ou os pontos de máximo e de mínimo absolutos dessa função. Eu não sei como achar. O teorema de Weierstrass não me fala nada sobre isso, tá bom? Mas temos o teorema de Fermat, que é esse teoremazinho aqui, ó, que me diz o seguinte, aí prestem bastante atenção nesse teorema. Olha só, se uma função tiver um valor máximo ou mínimo local, agora eu vou falar máximos relativos, máximos e mínimos relativos. Valor máximo ou mínimo local em um certo ponto C, esse ponto está no domínio da função, e a derivada da função nesse ponto existir, então com certeza essa derivada nesse ponto tem que ser 0.
Então, olha só. Se eu sei que a função possui um ponto de máximo ou mínimo local, e eu sei que a derivada nesse ponto existe, então o valor dessa derivada tem que ser zero. Quer ver um exemplo? Olha aqui, ó. Esse ponto é um ponto de máximo absoluto e de máximo local também. Como que é a reta tangente ao gráfico dessa função desse ponto? Ela é horizontal. Se ela é horizontal, significa que o coeficiente angular dela é zero. E o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de uma função em um ponto é o quê? É a derivada da função no ponto. Então, a derivada dessa função nesse ponto D é zero. Aqui a mesma coisa, olha. Reta tangente aqui é horizontal. A derivada da função nesse ponto C é zero. Então, se eu sei que a função tem máximo ou mínimo local, e eu sei que a derivada existe, porque a derivada pode não existir nesse ponto, mas se eu sei que ela tem máximo ou mínimo, e eu sei que a derivada existe, então o valor da derivada tem que ser zero. É isso que o teorema de Fermat nos diz. Tá claro? Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Agora a gente tem que ter cuidado com o uso do teorema de Fermat, porque ele diz o seguinte: se a função tem máximo ou mínimo e a derivada existe, então a derivada é zero. Agora, olha esse exemplo aí. A função módulo. A função módulo, ela tem um mínimo local ou absoluto? Tem. Onde ele está? No x igual a zero. Certo? X igual a zero é um ponto de mínimo absoluto e relativo da função. Agora, observem que, apesar dela ter um ponto de mínimo absoluto ou local, a derivada no ponto zero é quanto? Ela não existe. A gente já mostrou isso quando nós começamos a estudar derivadas, tá? A derivada da função módulo de x no ponto zero não existe. Então, mesmo essa função tendo um ponto de mínimo relativo ou absoluto, a derivada não existe. Tá? Mas isso em nada quebra o teorema de Fermat que nós acabamos de ver. Por quê? Porque o teorema de Fermat diz que se a função tem máximo ou mínimo local e eu sei que a derivada existe, então a derivada é zero. Nesse caso, a derivada não existe. Belezinha? Tá bom? E aí a gente tem que ter cuidado com o seguinte também, olha só, pode ser que a derivada da função em um certo ponto seja zero e esse ponto pode não ser nem máximo nem mínimo local, como o exemplo da função x ao cubo. Quando eu derivo a função x ao cubo, ó, eu obtenho 3x ao quadrado. E se eu colocar o ponto zero na derivada, a derivada no ponto zero dá zero, tudo bem? Mas esse ponto x igual a zero, ele é ponto de máximo ou mínimo local? Não. Tudo bem? Então, olha só, que curioso. A função pode ter valor máximo ou mínimo local e a derivada não existir, professor? Pode. A função pode ter um ponto onde a derivada é nula e esse ponto não ser ponto de máximo ou de mínimo local? Pode também. Agora, se você sabe que o ponto é de máximo ou de mínimo e a derivada existe, aí com certeza a derivada vai ser zero nesse ponto. Entendeu a diferença? Tá? Então a gente tem que ter muita atenção a esses casos, tá? A gente tem que ter muita atenção a isso. Agora, assim, olha, o teorema de Fermat, se a gente olhar para a recíproca dele, né, esse último exemplo aí, nos diz o seguinte: se você olhar para a recíproca do teorema de Fermat, ela não é verdadeira, né? Ou seja, se a derivada é zero em um ponto, esse ponto não necessariamente vai ser um ponto de máximo ou de mínimo.
Mas ele nos diz o seguinte, olha, se você quer, aí preste atenção agora, se você quer descobrir os pontos de máximo ou de mínimo da função, você pode começar a investigar nos pontos onde a derivada se anula ou onde ela não existe. Porque nesses pontos onde a derivada não se anula, onde a derivada se anula ou não existe, nesses pontos pode ser que você tenha um valor, um ponto de máximo ou de mínimo. Ok? Preste atenção, vou repetir. O teorema de Fermat me diz que se você tem um valor máximo ou mínimo e a derivada existe, então a derivada é zero. Ok. Agora, você pode interpretar isso da seguinte maneira. Se você quer investigar onde uma função tem um ponto de máximo ou de mínimo local, você pode começar a investigar nos pontos onde a derivada se anula ou onde a derivada não existe. Porque pode ser que nesses pontos você tenha um ponto de máximo ou de mínimo. Ok? E aos pontos onde a derivada se anula ou não existe, nós chamamos esses pontos de pontos críticos, tá? E aí nós temos essa definição. Um ponto crítico de uma função é um número C no domínio da função, obviamente, eu estou olhando para os pontos do domínio da função, tal que a derivada se anula ou a derivada não existe. Tá? Então, a partir daí, quando a gente quiser investigar os pontos de máximo ou mínimo de uma função, a gente vai olhar para onde? Para os pontos críticos da função. Vou olhar para os pontos onde a derivada se anula ou não existe. Possivelmente, nesses pontos eu vou ter um ponto de máximo ou de mínimo. É garantia? Não. E o que vai me garantir, professor? Aí a gente vai ver nas outras aulas aí um teste da primeira derivada, essas coisinhas, tá? Mas ainda vamos chegar lá. Olha só, olha esse exemplo. Encontre os pontos críticos dessa função aí, ó. F de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. O que é um ponto crítico? É um ponto onde a derivada se anula ou onde ela não existe. Então, para eu encontrar os pontos críticos, eu tenho que primeiro derivar essa função. Tá? Então, vamos derivar. Derivada dessa função vai ser 2x menos 4. Ok? Primeira pergunta. Essa derivada existe para todo x real? Sim, ela é uma polinomial. O domínio dela é todos os reais. Então, ela vai existir para todo mundo. Então, basta que eu pesquise agora onde ela se anula. Né? Então, vamos pesquisar onde ela se anula. Onde ela se anula? É no zero. Desculpa, é quando x igual a zero. Quando f' de x é igual a zero. Então, 2x vai ser igual a 4. Então, x é 4 por 2, que dá 2. Então, qual é o ponto crítico da função? X igual a 2. Tá? X igual a 2 é o ponto crítico. Esse ponto é ponto de máximo ou de mínimo? Não sei. Mas ele é ponto crítico. Pode ser que nesse ponto eu tenha um ponto de máximo ou de mínimo da função. Ok? Entendeu o mecanismo? É claro que essa função aqui é uma função de que tipo? Quadrática. Uma função polinomial do segundo grau. Eu sei que essa função ela tem um ponto de máximo ou de mínimo. Na verdade, como o coeficiente líder é positivo, então com cavidade voltada para cima, e portanto ela tem um ponto de mínimo. Mínimo absoluto, na verdade, né? Local também, mas mínimo absoluto. Então, de fato, esse ponto crítico aqui vai ser o ponto de mínimo absoluto dessa função. Tá? Na verdade, a gente pode generalizar, né? Olha só, vamos até pegar aqui a função quadrática ax2 mais bx mais c com a diferente de zero. Isso aqui é um exercício interessante do teorema de Fermat. O que o teorema de Fermat me diz? Que se eu sei que a função tem máximo e mínimo, ou mínimo, e eu sei que a derivada existe, então a derivada é zero. Então vamos achar aqui o ponto crítico. Olha, quem é a derivada dessa função? É 2ax mais b. Sim ou não? Isso aqui vai ser igual a zero, para eu poder achar o ponto crítico. Então encontro b. 2ax vai ser igual a menos b,
então x é igual a menos b sobre 2a. Pronto. Então, é nesse ponto que se encontra o ponto crítico da função. E como eu sei que a parábola vai ter um ponto, nesse caso, se eu pegar o a maior que zero, vai ser ponto de mínimo, ou se o a for menor que zero, vai ser ponto de máximo, eu sei que vai ter um ponto de máximo ou de mínimo, então eu sei que a derivada tem que ser zero mesmo nesse ponto, como diz o teorema de Fermat. Ok? E observem que esse ponto aqui, sabe se isso aqui é conhecida por vocês. Isso aqui é quem? É o x do vértice, né? Da parábola. Isso aqui é o x do vértice da parábola. Tá bom? Aí se você pegar... Observe que lá no ensino médio, primeiro ano do ensino médio, calcule as coordenadas do vértice da seguinte equação. Tu poderia só derivar igual a zero. Ó. Pronto. Não é? Muito simples. Deriva igual a zero, acabou. Aí, se você calcular a imagem do x do vértice, aí você vai obter o que a gente chama de y do vértice, né? Vou pegar aqui. O y do vértice é a imagem pela função f do x do vértice, ou seja, eu pego o x do vértice, que é menos b sobre 2a, e substituo aqui, né? Então, isso aqui vai ser a vezes menos b sobre 2a ao quadrado, mais b vezes menos b sobre 2a, mais c. Então, isso aqui é a vezes, esse negativo ao quadrado fica positivo, isso aqui vai ficar b quadrado sobre 4a quadrado, né? Isso aqui vai ficar menos b vezes b dá b quadrado sobre 2a, mais c. Né? Aí eu posso simplificar isso aqui, né? Um a daqui com um a daqui, vai ficar só 4a. Eu posso tirar o mínimo, né? Aqui, que vai dar 4a. 4a. 4a por 4a dá 1, vezes b quadrado dá b quadrado. 4a por 2a dá 2. Né? 2 vezes menos b quadrado dá menos 2b quadrado. 4a vezes c dá 4ac. Né? Então, isso aqui é menos b quadrado mais 4ac sobre 4a. Se eu pôr o menos em evidência, isso aqui vai ficar menos b quadrado menos 4ac sobre 4a. Isso aqui a gente chama de discriminante, né? Que é o delta, né? Então, y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, pronto. Então, acabamos de encontrar o y do vértice, tá? Então, as coordenadas do vértice de uma parábola de concavidade pode ser para baixo ou para cima. Aqui eu tenho o x do vértice, aqui eu tenho o y do vértice, né? Esse ponto aqui, nesse caso, concavidade para cima, é o ponto de mínimo da função, né? Aqui a derivada é zero aí. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Pois é, então é assim que a gente vai achar os pontos críticos de uma função, tá bom? Olha esse outro exemplo aqui, ó. Volta lá para a gente. Letra B. Ache os pontos críticos. Letra B, f de x igual a x mais 1 sobre x. Esse x mais 1 sobre x, eu posso escrever como x mais x elevado a menos 1, certo? Tudo bem? Só para facilitar na hora da gente calcular a derivada. Então, a derivada aqui vai ser, derivada de x é 1, derivada de x elevado a menos 1, o menos 1 cai, e diminui uma unidade do expoente. Então, vai ficar menos 1, que dá menos 2. Tá? Então, essa f' de x aqui, que é a derivada da função f, é 1 menos, aí esse negativo eu inverto. Né? Então, vai ficar 1 sobre x ao quadrado. Então, essa é a derivada da função. Tá bom? Observe, agora preste atenção. Prestem bem atenção.
Eu disse que para a gente achar os números críticos, os pontos críticos, eu preciso encontrar os valores onde a derivada se anula ou ela não existe. Aí olha bem para essa derivada. Onde essa derivada não existe? No zero. Tudo bem? Ela não existe no zero. Entretanto, o zero está no domínio da função? Não. Então isso não me interessa. Esse zero não me interessa. Então eu só vou buscar os pontos onde a derivada se anula. Ok? Tá? Então vamos lá. Então 1 menos 1 sobre x ao quadrado igual a zero. Pega esse cara e joga para cá. Então 1 é igual a 1 sobre x ao quadrado. Então x ao quadrado é igual a 1. Então x é igual a mais ou menos 1, né? Que eu tiro a raiz, mais ou menos raiz, então fica mais ou menos 1. Tudo bem? Então x igual a mais ou menos 1 são os pontos críticos da função f. X mais 1 sobre x. Tudo bem? Alguma dúvida? Agora a gente pode... Deixa eu ver aqui o negócio. X mais 1 sobre x. Olha só o gráfico da função. É esse aqui, ó, o gráfico da função x mais 1 sobre x. Bem, observe que o domínio dela são todos os reais menos o zero. Tá? E observe que no x igual a 1, bem aqui, ó, x igual a 1, bem aqui, eu tenho um ponto de quê, gente? Tenho um ponto de mínimo local. Ok? E bem aqui eu tenho um ponto de quê? De máximo local. Essa função tem máximo ou mínimo absolutos? Não. Tá? Não tem máximo ou mínimo absolutos. Tudo bem? Observe que nesse caso, no caso dessa função, os pontos críticos vão coincidir com os pontos de máximo e de mínimo locais da função. Tá bom? Mas como nós já vimos, isso nem sempre vai acontecer, tá? Eu vou deixar, eu ia fazer esse daqui, mas tem outros do método de intervalo fechado mais interessante. Vou deixar esse daqui para vocês tentarem fazer. Ó. Ache os pontos críticos dessa função. Tá? Em seguida, tente determinar os extremos relativos ou absolutos. Tá? Observe que eu ainda não estou falando ainda de nada. Estou só falando de pontos críticos. Mas eu queria que vocês tentassem investigar os extremos relativos e absolutos dessa função. Tá bom? Dica. Tentem estudar o limite dessa função quando x tende a mais e a menos infinito. Tá bom? Se der tempo, eu volto para ela na aula de hoje. Se não der tempo, esse exercício eu tirei lá do caderno de exercícios do projeto, está lá na plataforma de vocês. É a questão, se eu não me engano, 25 da parte de derivada. E já está resolvido. Vocês podem tentar resolver e a resolução já está lá, tá? Vamos falar do método do intervalo fechado. Olha só, a gente viu que se a função for contínua em um intervalo fechado, nesse intervalo, com certeza, ela vai assumir um valor máximo e um valor mínimo absolutos. Certo? O que é esse método do intervalo fechado, então, professor? É um processo que nos permite encontrar esses valores máximos e mínimos absolutos no intervalo. Se a função for contínua no intervalo fechado. Aí, com o que a gente já viu até agora, a gente consegue. Olha só. Então, para a gente encontrar os valores, nós encontrarmos os valores máximos e mínimos absolutos de uma função contínua, estou falando de funções contínuas, função contínua em um intervalo fechado, a gente vai seguir 3 passos. Primeira coisa, antes desses 3 passos, é verificar, sem sombra de dúvida, que a função é contínua no intervalo fechado, ok? E a gente já sabe que, basicamente, todas as funções elementares, elas são contínuas em seus domínios, tá? Então, ok.
Então, se a função for contínua em intervalo fechado, como que nós vamos encontrar esses camaradas? Valores máximos e mínimos. A gente primeiro vai encontrar os números críticos, os pontos críticos da função no intervalo aberto AB. Como é que a gente encontra os números críticos? A gente deriva a função e verifica onde a derivada se anula ou não existe. Ok? Tá? Segundo passo, eu vou encontrar o valor da função nos extremos do intervalo. E o terceiro e último passo, eu vou comparar os valores da função nas etapas 1 e 2. O maior vai ser o máximo, o menor vai ser o mínimo. Ok? Então, olha só, graficamente, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Alguma coisa desse tipo. Imagina que a função está definida nesse intervalo aqui, ó. E o gráfico da função faz algo assim, ó. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou achar os pontos críticos dessa função. Que é o primeiro passo. Vou achar os pontos críticos dessa função no intervalo aberto a B. Quando eu achar os pontos críticos, nesse exemplo aqui, por exemplo, eu vou achar 3 camaradas. Esse e esse. Certo? Eu vou achar esse camarada aqui, ó, esse aqui e esse aqui. Tudo bem? Aí, quando eu achar eles, vou pegar aqui C, D e E. Vou achar o C, D e E. Quando eu achar eles, eu vou achar as imagens deles pela função. Eu vou achar F de C, F de D, F de E. Tudo bem? Aí, além de achar as imagens dos pontos críticos, eu vou achar as imagens dos extremos. Eu vou achar F de A e F de B. Aí eu vou comparar todos esses valores que eu achei. O maior deles vai ser o máximo, o menor vai ser o mínimo. Pronto. Esse é o método do intervalo fechado, que é simplesmente um processo para você investigar os valores máximos e mínimos de uma função em um intervalo fechado, desde que a função seja contínua nesse intervalo. Ok? Tudo bem? Então, mas por que eu sei que vai ter um máximo e um mínimo nesse intervalo? Porque o teorema de Weierstrass me garantiu isso. Mais uma vez, o teorema de Weierstrass nos disse que se a função for contínua em um intervalo fechado, com certeza ela vai ter um máximo e um mínimo. Então, se eu encontrei esses pontos críticos e eu sei dos extremos do intervalo, a função vai ter máximo ou mínimo ou no ponto crítico ou nos extremos. Não tem para onde correr. Não é possível ter em outro canto, já que ela é contínua. Ok? Alguma dúvida? Tá. Podia ser que o gráfico dela fosse assim, ó. O gráfico dela poderia ser assim, ó, por exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo. Aqui. A. B. O gráfico dela poderia fazer assim, ó. Aí quantos pontos críticos ela ia ter? Ela ia ter esse aqui, ó. Ia ter esse bem aqui, né? A gente que tá bem bonitinho aqui. Ia ter esse aqui, ó. Ia ter esse aqui. Aí você ia calcular as imagens deles. Só que além das imagens deles, você ia calcular as imagens dos extremos. E por esse gráfico você percebe que qual é o ponto de máximo absoluto? A. E o ponto de mínimo absoluto? B. Então, nesse caso, os pontos críticos seriam pontos de máximos ou mínimos locais, mas não seriam absolutos. Os absolutos, nesse caso aqui, estariam nos extremos do intervalo. Então, pode acontecer coisas como essa. Por isso que a gente tem que comparar as imagens pela função nos pontos críticos e nos extremos do intervalo. Porque, com certeza, se a função for contínua no intervalo fechado, os pontos de máximo ou de mínimo vão estar nesses, camaradas. Tá bom? Vamos exercitar isso,
porque vai ter uma questão disso na tua prova, tá? Então, olha esse primeiro exemplo. Encontre os valores máximos. É bem simples, tá, gente? Isso aí é bem simples mesmo. Não tem segredo. Você deriva, acha os pontos críticos, acha as imagens deles, acha as imagens dos extremos e compara. O maior é o máximo, o menor é o mínimo. Desde que a função seja contínua no intervalo, tá? Então, olha só. Vamos encontrar máximos e mínimos dessa função aí, tá? Nesse intervalo. Então, a função é f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1. E o intervalo em questão é o intervalo menos meio a 4. Tá? Menos meio a 4. Então, vamos lá. Primeiro passo é o quê? Derivar. Muito bem. Mas de antemão, essa função é contínua? É uma polinomial. Polinomial é contínua e é contínua em todo o seu domínio, que são os reais. Então, em particular, é contínua naquele intervalo. Ponto. Tá? Então, primeiro passo. Deriva a função. Vamos derivar ela. Derivada da f é 3x ao quadrado menos 6x. Tudo bem? Essa derivada vai existir sempre? Sim. Então, basta encontrar onde ela se anula. Tudo bem? Resolve essa equação, né? Aqui poderia resolver pela fórmula de extração das raízes quadráticas, uma função quadrática, tá? Mas aqui é mais fácil você só colocar o 3x em evidência, né? Vai ficar x menos 2 igual a 0. Tudo bem? Então, aqui tem duas soluções, né? O 3x vai ser igual a 0 e daqui o x é igual a 0. Ou o x menos 2 é igual a 0 e daqui o x é igual a 2. Então, esses dois camaradas que nós acabamos de achar são os pontos críticos dessa função. Alguma dúvida até aí? Agora, prestem atenção. Prestem muita atenção agora. Esses dois pontos pertencem ao intervalo? Pertence ou não pertence? Pertence. Ok. Então está tudo certo. Se algum desses dois pontos não pertencesse a esse intervalo, aí eu nem olhava mais para ele. Olhava só para o ponto que pertenceria ao intervalo. Tudo bem? Porque eu estou olhando, eu quero o valor máximo e ou mínimo dessa função nesse intervalo. Tá? Então esses são os pontos críticos. Agora, ainda no primeiro passo, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar a imagem dos pontos críticos. Tem que achar f de 0 e tem que achar f de 2. Quem é f de 0? É 1. Tudo bem? 0, 0, 1. Então dá 1. Quem é f de 2? Dá 8. Mais um 9. 4, 3, 4, 12. Menos 3. Certo? Aqui, ó, 2 ao quadrado dá 8, menos 3 vezes 2 ao quadrado já. 2 ao cubo dá 8, menos 3 vezes 2 ao quadrado dá 4, mais 1. Então, aqui dá 12. 8 menos 12 dá menos 4, mais 1 menos 3, tá? Tudo bem? Então, guarda esses camaradas. Belezinha? Guarda eles. Agora, o que que você vai fazer no segundo passo? Você vai achar as imagens desses dois extremos aqui, ó, pela função. Belezinha? Então, vamos lá. Então, quem é f de menos meio vai ser menos meio ao cubo, menos 3 vezes menos meio ao quadrado, mais 1. Isso aqui vai dar menos 1/8, menos 3 quartos, né? Menos meio ao quadrado dá 1/4, positivo, mais 1. Tirando o mínimo, isso aqui dá 8, menos 1, 2 menos 6, mais 8.
E, portanto, isso aqui dá 1/8. Tá? Então, isso significa que f de menos meio deu 1/8. Esse é o valor, é a imagem do extremo da esquerda no intervalo. Agora eu tenho que achar a imagem do extremo da direita, tá? Que é f de 4, né? Então, f de 4 vai ser 4 ao cubo menos 3 vezes 4 ao quadrado mais 1. Isso aqui vai dar 16 vezes 4, 64. Menos 3 vezes 16, mais 1. Então, isso aqui dá 64 mais 1 dá 65. E 16 vezes 3, 6 vezes 3, 18, 48. Tá? Então, isso aqui dá 17, né? Ok? Bom, então a imagem do ponto 4 é igual a 17. Aí agora você compara esses 4. Qual é o menor? Qual é o menor valor da função? Eu tenho menos 3, 1, 1/8 e 17. Qual é o menor? Menos 3. Então, qual é o ponto, presta atenção, qual é o ponto de mínimo absoluto dessa função? 2. Qual é o valor mínimo absoluto dessa função? Menos 3. Qual é o ponto de máximo absoluto dessa função? 4. E qual é o valor máximo absoluto dessa função? 17, tá? Então, vocês entenderam. Então, x, vou escrever isso aqui. X igual a 2 é mínimo absoluto, tá? Mínimo absoluto. X igual a 4 é máximo absoluto. F de 2 igual a menos 3 é o valor mínimo absoluto. E f de 4 igual a 17 é o valor máximo absoluto. Belezinha? Ficou claro, gente? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Olha aqui o gráfico da função. Naquele intervalo, tá? Naquele intervalo, esse é o gráfico da função. Observe que o par ordenado 2 e menos 3, né? Abscissa 2, ordenada menos 3. O par ordenado 2 e menos 3 é o par ordenado onde a gente encontra o ponto de mínimo absoluto da função, né? E o par ordenado 4 e 17 é o ponto onde a função assume o seu valor máximo absoluto, tá? Então, bota lá mais uma vez o gráfico pra gente. Só para a gente visualizar legal. Tá bom? É claro que a gente não precisa esboçar o gráfico, até porque essas funções a maioria a gente não sabe ainda esboçar gráfico. Mas daqui a algumas aulas a gente vai aprender a esboçar gráficos dessas funções aí com auxílio de derivada, tá? E tenho certeza que uma questão de prova certa é esboçar gráfico de função, tá? Eu adoro isso. Olha essa aqui, ó. Encontre os valores máximo e mínimo absolutos dessa funçãozinha aí, ó. Presta atenção. F de x igual a x sobre x ao quadrado menos x mais 1 no intervalo de 0 a 3. Tá? Então, vamos lá. Então, essa função é contínua.
Tá? Então, vamos continuar em particular naquele intervalo. Então, vamos lá calcular a derivada dela. Derivada dessa função. Então, aqui eu tenho o quociente de funções, usa a regra do quociente, tá? Regra do quociente. Deriva a primeira, que dá 1, vezes a segunda, a de baixo, que é essa aqui. Mais ou menos. Menos a primeira, vezes a derivada da de baixo. A derivada da de baixo é 2x menos 1. Dividido pelo quadrado da função de baixo, tá? Então, x ao quadrado menos x mais 1 e tudo isso ao quadrado. Tudo bem? Tá? Agora arruma ela, né? A derivada vai ser, isso aqui é x ao quadrado menos x mais 1. E aqui é menos 2x ao quadrado. E aqui é mais x sobre... Aqui não vai cair na besteira de desenvolver esse troço aqui, senão tu vai te complicar. Deixa do jeito que tá. Tá? Esse aqui, ó, é simétrico a esse, eu posso cancelar. Então, a derivada aqui vai ser 1 menos 2x ao quadrado mais x ao quadrado, dá menos x ao quadrado. Então, 1 menos x ao quadrado sobre x quadrado menos x mais 1 ao quadrado. Tá? Então, aqui. Essa é a derivada da função. Tá bom? Então, agora é só calcular onde a derivada se anula ou não existe. Observem que o domínio da derivada coincide com o domínio da função f. Eles vão coincidir, tá? Na verdade, essa função x ao quadrado menos x mais 1 é b quadrado 1 menos 4 negativo. Então, ela nunca se anula isso aí, né? Porque se eu calcular esse discriminante aqui, ó, vai dar 1 b quadrado menos 4 vezes 1 dá menos 3 esse discriminante aí, o delta, dessa função quadrática. Tá? Então, se dá negativo, significa que não tem raiz. A função não tem raiz. Ou ela fica totalmente acima, como é o caso, acima do eixo das abscissas, assim. Ou ela fica assim. Né? Como o coeficiente lá é positivo, o coeficiente A aqui, né? Líder é positivo, então o gráfico faz isso aqui, ó. Não tem raiz. Então, na verdade, o domínio daquela função ali são todos os reais, tá? Consequentemente, dessa daqui também. Então, essa é uma análise rápida, mas pela forma como foi escrita, né, a derivada e a própria função, dá para perceber isso. Então, a gente vai procurar onde a derivada se anula. F' de x igual a 0, tá? Então, vamos lá. Então, 1 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado menos x mais 1 ao quadrado vai ser igual a 0. E essa daqui é muito simples de resolver, né? Isso aqui multiplica, vai zerar. Então, vai ficar 1 menos x ao quadrado igual a 0. Então, x ao quadrado é igual a 1. Então, x é igual a mais ou menos 1. Pronto. Então, esses são os pontos críticos. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Fui muito rápido? Não? Então, tá. Se eu for rápido, fale, professor, calma aí. Aí eu volto. Tá? Então, agora eu preciso calcular as imagens desses pontos críticos na função. Então, vou calcular f de menos 1. Quem é f de menos 1? Substitui aqui, ó. Então, vai ficar menos 1 sobre menos 1 ao quadrado, menos o menos 1 mais 1. Ok? Tudo bem? Então, isso aqui vai ficar menos 1 sobre 1 mais 1 mais 1. 1 mais 1 mais 1 dá 3. Então, é menos 1/3. Tá bom? Menos 1/3, né? Ah, deixa. Depois eu falo. Quero ver quem está atento. F de 1. 1 ao quadrado menos 1 mais 1. Então, isso aqui vai dar, cancela, cancela, 1 sobre 1 dá 1. Tá bom? Segundo passo, eu calculo a imagem desses dois pontos. Vou calcular logo aqui, ó. F de 0
f de 0. F de 0. Jogo 0 lá em cima, vai dar 0. Tudo bem? Tudo bem? Jogo 0 lá em cima, vai dar 0. F de 3. É 3, tá? F de 3 vai dar 3 sobre 3 ao quadrado menos 3 mais 1. Isso aqui vai dar 3 sobre 3 ao quadrado, 9, 9 menos 3, 6, 6 mais 1, 7. 3 sétimos. Tá? Aí compara os valores. Qual é o menor? Menos 1/3, certo? E qual é o maior? É 1. Então esse é mínimo e esse é o máximo, certo ou não? Errado. Errado. Alguém consegue identificar onde está o erro nessa solução? Não está em conta. O erro não é conta. O erro é conceitual. Onde está o erro nessa solução? Oi? Quem não está definindo o intervalo? Menos 1/3, o menos 1/3 é a imagem de um valor. A imagem do valor não olha, eu posso olhar para o valor. O menos 1. Esse camarada aqui, ó. Esse camarada aqui, ó. O menos 1, ele não pertence ao intervalo 0 e 3. Então, como ele não pertence ao intervalo 0 e 3, ele não me interessa mais. Então, você nem precisa fazer essa conta. Mas você, na hora da solução, tem que observar isso. E tem que ter muito cuidado. Então, sempre que você achar os pontos críticos, você vai olhar logo se os pontos críticos estão no intervalo de definição da função. Se algum deles não estiver, você descarta, nem olha mais para ele. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Então, agora olhando para os outros 3 pontos, qual é o mínimo? O valor mínimo da função? 0. E qual é o valor máximo? 1. Tá? Então, esse aqui é o mínimo e esse aqui é o máximo. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá, beleza. Olha só para o gráfico da função. É esse aqui, ó. Qual é o valor máximo absoluto dessa função? É 1, né? O ponto de mínimo absoluto dessa função, está mais ou menos aonde? Está mais ou menos nesse pedacinho aqui, né? Entre menos 1 e 0, certo? Ué, professor, mas aqui deu 0. Por quê? Porque eu estou definindo a função de 0 a 3. Eu estou limitando a função a esse intervalo. Então, tome cuidado com isso também, tá bom? Então, olhando só para o intervalo de 0 a 3, aí o 1 continua sendo o ponto de máximo e o 0 passa a ser o ponto de mínimo absoluto. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Não? Então tomem muito cuidado com isso, tá? Vou fazer essa. Considere essa função. Vou fazer só mais essa, tá? A gente acaba. Considere essa função definida no intervalo de menos 1 a 1. Acho o máximo e mínimo absoluto dela. É f de x igual ao log natural de x ao quadrado mais x mais 1. No intervalo de menos 1 a 1. Tá? Então, vamos lá. Derivada dessa função. 1 sobre
x² mais x mais 1 vezes 2x mais 1. Muito bem. Eu posso pôr esse 2x mais 1 para cá, né? Logo, 2x mais 1 vezes 1 dá 2x mais 1. Então, é 2x mais 1 sobre x² mais x mais 1. Essa derivada. Tudo bem? Igual a zero. Então, igual a zero, isso aqui vai dar... Se isso é igual a zero, então o de cima é igual a zero, né? 2x mais 1 é igual a zero, portanto, x é igual a menos meio. Tudo bem? Observe que menos meio está no intervalo da função, onde a função está definida, tá bom? Então, agora é calcular as imagens. Imagem do menos meio é o log natural de menos meio ao quadrado, menos meio mais 1. Né? Isso aqui vai dar o log natural de 1/4 menos meio mais 1. Agora, logo, menos meio mais 1 dá meio, né? Dá meio. Então, 1/4 mais meio é o log natural de 3/4. Tá? 1/4 mais meio é 1/4 mais 2/4, que dá 3/4, tá bom? Ok? Então, esse é o primeiro. É a imagem do ponto crítico. Essa função só tem um ponto crítico. Agora eu calculo a imagem dos extremos. F de menos 1 é o log natural de menos 1 ao quadrado, menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1 dá 0, então menos 1 ao quadrado dá 1. Então esse é o log natural de 1, que é 0. Log natural de 1 é 0. Ok? E f de 1 é o log natural de 1 ao quadrado mais 1 mais 1, que é o log natural de 3. Então esses são os valores, tá? Agora eu quero ver. Qual é, começar pelo mais fácil, qual é o valor máximo absoluto? O valor máximo absoluto dessa função? Log natural de 3, muito bem. Qual é o valor mínimo absoluto dessa função? Log natural de 3/4. Por quê? Porque ele é negativo, muito bem. O log natural de 3/4 é negativo. Tá? O gráfico da função log natural, ele é assim, ó. Ele é uma curva crescente, assim, ó. Tá? Passa bem aqui, ó, no 1, que é 0. Ele não toca no 0, né? Mas o eixo Y é assíntota. Tá? Observe que do 1 para cá, os valores do logaritmo é positivo. Entre 0 e 1, 0 aberto, obviamente, os valores dos logaritmos são negativos. Tá bom? Então, esse aqui é negativo. Isso aqui é menor que esse. Então, esse aqui é o valor mínimo absoluto e esse aqui é o valor máximo absoluto. Cuidado. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Não? Tá. Vou deixar essa daqui para vocês tentarem fazer. Olha só, uma aplicaçãozinha disso. Durante uma semana, a CEMOB de Belém mediu a velocidade dos veículos que passavam pelo cruzamento da Tavares Bastos com a Almirante Barroso. Os resultados mostraram que entre 13 e 18 horas, a velocidade média em km por hora neste cruzamento era dada aproximadamente por essa função aí, ó. T ao cubo, menos 10,5 t quadrado, mais 30t mais 20, onde t é o número de horas após o meio-dia. Cuidado, t é o número de horas após o meio-dia. Desse modo, em quais instantes entre 13 e 18 horas o trânsito era mais rápido e mais lento nesse cruzamento? Então, o que você vai fazer? Vai fazer o mesmo que a gente fez anteriormente. Só que é uma aplicação. Tá? Então, se eu quero saber, naquele intervalo de 13 às 18 horas, se eu quero saber onde o trânsito é mais rápido e mais lento, quando que o trânsito é mais rápido e mais lento, então eu vou fazer o quê? Eu derivo aquela função, acho os pontos críticos dela no intervalo. Pergunta que eu faço: qual é o intervalo? De 13 às 18, certo ou não? Não.
O tempo é o número de horas, o quê? Após o meio-dia. Então, qual é o intervalo? De 1 a 6. 13 horas é 1 hora após o meio-dia, sim ou não? 18 horas são 6 horas após o meio-dia. Sim ou não? Tá? Então, é de 1 a 6. Cuidado. Então, o intervalo é de 1 a 6. Aí você, de novo, calcula a derivada, acha os pontos críticos, calcula os valores da função nos pontos críticos, calcula os valores da função no 1 e no 6, que são os extremos do intervalo, compara e você vai ter os instantes onde a derivada é mais rápida e mais lenta. Tudo bem? Alguma dúvida? Gente, um abraço e até a próxima, tá? Tchau.